Nesses quase 1 ano e meio de canal, eu já trouxe para vocês várias obras de terror dos mais diferentes tipos, como infecções, demônios, espíritos, entre outros. Mas se tem um tema que quase não apareceu aqui no canal, foram obras em que o principal vilão eram serial killers. Mas hoje vai ser uma exceção a essa regra, porque dessa vez eu trago para vocês Psycho Brain Hunter, uma série que conta a história de um condado fictício onde um misterioso serial killer começa a matar várias pessoas, enquanto a gente acompanha a crueldade dele e a polícia tentando encontrar esse doente mental o mais rápido possível. No começo nós somos apresentados a um comercial de uma loja que vendia máscaras de Halloween. Porém o comercial é interrompido por um aviso da polícia local sobre um misterioso caso que aconteceu nas proximidades da cidade, onde 4 campistas foram atacados por um maníaco que conseguiu tirar a vida dos 3 deles, com apenas um deles conseguindo sair com vida. Mas o detalhe que chamou a atenção da polícia foi a morbidez desse caso, porque investigando o que eles descobriram era que os joelhos dos 3 foram feridos com balas de uma arma de fogo, e com as vítimas incapazes de o maníaco roubou o cérebro deles. E vendo todo esse cenário macabro, a primeira atitude da polícia é interrogar a única sobrevivente, que por motivos de segurança não teve seu nome revelado para o público. E quem ficou responsável pelo interrogatório foi o detetive Rox. E nele a garota fala que enquanto eles estavam acampando, eles já avistaram um homem estranho se aproximando deles. Quando eles tentaram falar com esse homem, ele sacou uma arma e atirou neles. Ouvindo isso, o detetive Rox pergunta se ela poderia fazer um retrato do criminoso. E a garota desenha essa coisa aqui. Pulando um dia, nós vamos para 22 de outubro, onde vemos uma garotinha dormindo no seu quarto, até que uma pessoa extremamente parecida com o retrato da campista invade o quarto dela. E julgando pelo grito, ele tirou a vida dela. Pela manhã, a polícia é chamada até a casa da garotinha, que se chamava Holly Taylor, de apenas 13 anos. Infelizmente, o maníaco também levou o corpo dela, sem deixar muitas pistas, exceto por um machado com sangue da Holly. Mas a única conclusão que a polícia teve é que eles estão lidando com um serial killer extremamente perigoso. Ainda no mesmo dia do sequestro da Holly, a série nos mostra o detetive Rox no seu escritório completamente fora de si, se demonstrando completamente frustrado com o fato de que não há nenhuma pista que leve ele até o criminoso, já que o retrato falado não se parecia com ninguém da cidade e o machado não tinha nenhuma digital. Mas a parte mais importante desse episódio é uma foto de 2 soldados da Segunda Guerra Mundial tirada em 1940. E segundo informações do próprio episódio, o soldado se chamava Arthur Rox. E se vocês acharam estranho o fato de que esse soldado tem o mesmo sobrenome do detetive do caso, bom, guarde essa informação que ela vai ser útil para minha teoria no final do vídeo. Por agora, a única coisa que a gente sabe é que esse tal de Arthur foi capturado pelos alemães e torturado até a morte. Ou será que não? Porque logo depois da foto, aparece um texto falando sobre uma conversa de pessoas que poderiam supostamente ressuscitar e se lembrar das suas antigas memórias. E guarde essa informação também que ela vai ser importante pro final. Voltando para a trama principal, outro assassinato acontece, dessa vez de dono de uma fábrica chamado Joel. Porém, antes de morrer, o Joel conseguiu tirar uma foto do maníaco. E vendo essa cara completamente não humana, a polícia assume que o criminoso estava utilizando uma máscara na hora do assassinato. Inclusive, eles até mesmo batizaram ele de O Zumbi de Maryland. E dessa vez com a foto do maníaco, eles espalharam vários cartazes pela cidade avisando os moradores que se caso eles vissem alguém parecido com a pessoa dessa foto, eles deveriam ligar para a polícia imediatamente. E no final quem surge é a Holly, com vários ferimentos no seu corpo, mas ainda viva. Porém, já dando um pequeno spoiler para vocês, o final dela não vai ser muito bonito. O terceiro episódio se passa 3 dias após o segundo, em 24 de outubro. Hoje nós ficamos sabendo de mais um homicídio que aconteceu na cidade. Dessa vez a vítima foi a jovem Sophie Smith, que foi encontrada com o corpo dela completamente estilhaçado. Porém o cérebro dela ainda estava na cabeça. Detalhe que chamou a atenção da polícia, já que o maníaco costumava levar o cérebro de todas as suas vítimas. Mas a resposta para esse mistério veio em pouco tempo, quando a polícia descobriu que a Sophie também conseguiu gravar com a câmera o momento exato em que uma mulher, com uma aparência de morto-vivo, invade a casa da Sophie e mata ela.
Entretanto, uma coisa que chama a atenção da polícia é o fato da mulher do vídeo não aparentar utilizar nenhuma arma para atacar a Sophie, indicando que ela cometeu o crime com as próprias mãos. E se isso for verdade, então deveriam haver impressões digitais no corpo morto da Sophie. E realmente eles estavam certos, tinham impressões digitais no corpo, mas essas digitais pertenciam a uma mulher chamada Brianna Addison, que havia falecido 2 anos antes de toda essa onda de crimes. E para deixar isso tudo ainda mais misterioso, o detetive Rox recebe uma ligação de um parceiro dele. E esse parceiro do Rox descobre vestígios de um possível cúmplice do maníaco, que ajudou ele a tirar a vida do Joel. Ou seja, agora além do maníaco, a polícia também precisa se preocupar com 2 capangas dele. E nesse momento vem a parte mais pesada do episódio, onde somos levados de volta para o dia 22, algumas horas depois da Holly ter sido sequestrada. E nós vemos ela, coitada, deitada em uma cama sem os 2 braços, chorando de dor. Para piorar, o maníaco surge dentro do cativeiro e tira a sua máscara. E nós finalmente podemos ver o rosto do desgraçado. E sem a máscara, o maníaco fala para Holly que ela iria ajudar ele a completar o seu objetivo de se vingar de alguém que fez mal para ele no passado. Com aquela mesma foto dos 2 soldados aparecendo na tela. E falando em aparecer, o cúmplice do maníaco aparece atrás da Holly e arranca os olhos dela. E o maníaco avisa pra ele que chegou a hora deles completarem a cirurgia, com a gente vendo no final a Holly se transformando nessa mulher completamente bizarra. E sim, quem matou a Sophie foi a Holly. Mas Anui, por que as digitais do corpo eram da Brianna? Bom, a resposta é bem simples. O maníaco provavelmente desenterrou o corpo da Brianna e roubou os seus 2 braços para colocar na Holly, que não tinha nenhum deles. Por isso que as digitais da Brianna ficaram no corpo morto da Sophie. E vamos lá, pessoal, a mulher que matou a Sophie tinha cabelo loiro, enquanto a Brianna tem cabelo preto. Eu acho que estava meio óbvio essa informação. O último episódio se passa um dia depois do quarto. Dessa vez nós acompanhamos uma mulher que foi até a cidade visitar a sua irmã, que havia sido internada em um manicômio. E chegando em um hotel para passar a noite, ela tenta fazer uma ligação para sua irmã, para pelo menos avisá-la de que ela estava na cidade. E enquanto ela tenta ligar para a irmã, aparece um código Morse, que pode ser traduzido para: você deveria utilizar o seu cérebro, antes que seja tarde demais. E a ligação não dá certo, então ela decide tomar banho. E eu não vou enrolar vocês nesse pedaço, o maníaco invade o banheiro e mata ela. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, maybe I'm weak, and maybe I'm strong, but nevertheless I'm in love with. Pela noite, um outro inquilino do hotel, ouvindo os gritos, liga para a polícia. E quem são mandados para investigar esse caso são a oficial Roberts e o detetive Rox. E aqui a gente descobre que o primeiro nome dele é David. E uma coisa legal desse episódio é a dinâmica que os dois têm, já que a Roberts é aquele típico novato da empresa que quer agradar todo mundo, enquanto o David é aquele típico velho que não tem mais paciência para nada. Enfim, os dois chegam até o quarto, mas não encontram nada. Até que a Roberts decide olhar os banheiros e... depois de encontrarem o corpo, eles descobrem que o nome da vítima era Charlotte Mackenzie. Mas um detalhe que chamou a atenção é que foi descoberta 2 dog tags na barriga da Charlotte. E para quem não sabe, dog tags são crachás de identificação que os soldados utilizam para identificarem de quem são os corpos mortos durante a guerra. E as dog tags da barriga da Charlotte pertenciam a um soldado chamado Arthur Rox. E percebendo que esse cara tem o mesmo sobrenome do David, a Roberts pergunta se ele conhecia esse tal de Arthur. Mas o David não gosta da pergunta e só ignora a Roberts. Mas vocês se lembram que a Charlotte tinha vindo para a cidade para visitar a sua irmã do manicômio? Então, essa irmã dela é ninguém mais ninguém menos que a campista do primeiro episódio. Infelizmente, mesmo saindo intacta fisicamente da primeira tentativa de assassinato do maníaco, mentalmente ela estava completamente ferrada, ficando com várias sequelas desse caso, como ataques de pânicos e alucinações com o maníaco. E esse desgaste mental dela começou a preocupar a polícia, que achou por bem internar ela em um manicômio, onde ela ainda é atormentada pelas alucinações. Bom, a
série acaba por aqui, vamos para as teorias. Eu acho que já ficou bem óbvio que o Arthur Rock e o maníaco são a mesma pessoa, isso ninguém tem dúvida. A real pergunta é qual é a ligação do David com o Arthur. E pesquisando para ver o que o pessoal tava teorizando dessa série, eu vi muita gente dizendo que aquele soldado que aparece do lado do Arthur na foto seria o David mais novo, mas pessoalmente eu não acredito nessa teoria, porque a série se passa em 1999, enquanto a foto foi tirada em 1940, são literalmente 59 anos de diferença. E se realmente esse soldado fosse o David, ele já deveria ser um idoso, coisa que a gente sabe que ele não é. Ele é velho, mas não tão velho assim. Eu teorizo que esse soldado que aparece do lado do Arthur seria o irmão dele. Os dois juntos lutaram na Segunda Guerra Mundial, porém em algum ponto, o irmão do Arthur abandonou ele no campo de batalha e fugiu, deixando o Arthur ser capturado e torturado pelos alemães. Porém não só o Arthur conseguiu sobreviver, como também de alguma forma ele aprendeu um tipo de magia negra, que permitia ele trazer mortos de volta à vida, incluindo ele mesmo. Por isso que ele também não tem uma aparência tão velha assim quanto ele deveria ter. E com sede de vingança, ele volta para o condado natal deles, apenas para descobrir que o seu irmão já havia falecido. Porém o filho dele, chamado David, ainda estava vivo. Então Arthur decide focar a sua vingança no David, realizando uma onda de assassinatos sem pistas nenhuma, para tentar quebrar mentalmente o David. E o pior é que ele está bem perto de conseguir completar esse objetivo.